Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal do YouTube. Estamos começando mais uma live aqui. Então vamos juntos. Olá, Tia Malha, Aline, queridos e queridas. Vamos falar sobre a parentalidade no mundo moderno. Então hoje a gente vai falar sobre a educação dos filhos, presença dos pais, né? São insights importantes aí que ele traz, que o Gabor traz. Ele fala sobre o uso de telas. A gente já fez uma live inteira sobre o uso de telas, mas hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre isso também, sobre possíveis estratégias aí para lidar com todas essas questões relacionadas à tecnologia, os efeitos que isso tem causado no desenvolvimento infantil, né? O que a presença dos pais implica em toda essa situação, como é que a gente pode encarar tudo isso aí de um lugar de mais segurança. Vamos trazer um pouquinho de teoria polivagal, de desenvolvimento infantil, como é que as crianças elas se desenvolvem e o que é que elas precisam para que o desenvolvimento delas seja um desenvolvimento saudável. Rapidinho, deixa eu fechar aqui. Tem algo que está fazendo meu nariz ficar entupido. Então, é tudo isso aí que a gente tem para esses minutos de live que nos esperam aí. O que eu vou pedir para cada um de vocês, se puderem aí, é dar uma boa noite, já várias pessoas já deram, se botar um pontinho, um coração, gente, já ajuda o algoritmo entender que a gente está com audiência e passar essa live para que mais pessoas possam estar aqui, certo? Então, vamos usar esse aviãozinho aí do lado e convidar as pessoas pessoas que possivelmente gostariam de estar conosco, né? Convida aí algumas, eu estou aqui convidando algumas também, para que a gente possa ir aumentando a nossa audiência, que muito nos interessa que a nossa audiência seja ampla. Apesar de saber também que muita gente assiste essas lives depois que elas são publicadas, né? Então, você que está aí no YouTube assistindo a gente aí live gravada, você que está aqui também no Instagram, tem uma galera que chega depois, né? Que não consegue assistir ao vivo, mas sempre assiste. Então, massa, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa, o primeiro ponto, acho que para a gente compreender tudo mais que eu vou falar hoje. Ai, gente, eu tô querendo espirrar aqui. Agora não dá, não. Um dos pontos importantes aqui, acho que a base para a gente compreender, é algo que eu sempre falo nas lives, porque, principalmente quando a gente fala de criança, a gente precisa entender como é que o nosso cérebro, como é que o nosso sistema nervoso, ele se desenvolve, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele vai se desenvolver a partir das experiências. Nós nascemos, sim, com uma carga genética que é super importante para, de alguma forma, influenciar, não é determinar. Antes se achava que era assim, né? Descobrimos o genoma, vamos descobrir a solução para tudo. Não é verdade isso. Conhecer a genética e a carga genética que nós temos influencia demais quem nós nos tornamos. Porém, não é apenas a genética que vai determinar quem eu vou me tornar, mas uma interação entre a genética e o meio em que eu vivo, principalmente os meus relacionamentos. Então, o cérebro de uma criança ele vai se organizando, né, a partir das experiências e vai ter o formato, a densidade, o número de conexões determinados. Desculpa, tá? Mas se não for assim, eu vou ficar espirrando aqui e não vai dar para falar nada com vocês. Boa noite, tia. Então, o cérebro da criança vai se desenvolver a partir das experiências que ela for tendo durante a infância e durante toda a vida, né? Porque isso vale para as crianças, o nosso enfoque nas crianças é porque as crianças, elas estão ali tendo uma grande janela de oportunidade. O que é uma janela de oportunidade? É um período da nossa vida em que nós estamos muito mais suscetíveis, vamos dizer assim,
a determinados desenvolvimentos, determinadas expansões. Então, dos 0 aos 7 anos, a gente tem aí uma importante janela de desenvolvimento, ou uma oportunidade, janela de oportunidade para o desenvolvimento. Essa janela ela precisa ser aproveitada, né? E a melhor forma que a gente tem de aproveitar essa grande oportunidade que nós temos com os nossos filhos, netos, etc., nossos alunos nesse período, é oferecendo a eles algumas coisas que são essenciais. Em primeiro lugar, modelagem, né? As crianças precisam de modelos de adultos que são regulados, ou que buscam um processo de regulação, ou que exercitam um processo de regulação. Por exemplo, a professora em sala de aula, dentro da educação infantil, ela precisa visivelmente mostrar para os alunos que ela agora ficou um pouco nervosa e que ela vai respirar, se acalmar para fazer a próxima tarefa, né? Então, essa professora que se regula, ela molda nos alunos, ela oferece um modelo, uma modelagem, para que os alunos também aprendam a respirar quando eles estão nervosos, quando eles estão irritados, né? A professora da educação infantil precisa, em algum momento, dizer assim: gente, vocês não estão sentindo a barriga roncando? Eu já estou ficando até um pouquinho de mau humor aqui. Acho que está na hora da gente comer. Alguém aqui fica meio de mau humor quando está com fome? Alguns vão levantar as mãos, outros não. Mas o que é que essa professora está fazendo? Ela está trazendo um modelo maduro de percepção das próprias necessidades. E que sentimentos, quando essas necessidades não são atendidas, que sentimentos são evocados em nós. Então, a criança vai precisar desse modelo maduro. A criança vai precisar de uma mãe, de um pai, de um cuidador adulto, que vai dizer assim para ela: ó, tem um pudim delicioso na geladeira, mas a gente só vai comer depois do almoço. E não ir na geladeira e abrir e pegar antes. A criança vai precisar de um adulto que quando o pudim está pronto e a criança quer ir lá e meter a colher e comer antes da hora, ela vai precisar de um adulto que se aproxime dela com delicadeza, com gentileza, com assertividade e com autorregulação e diga para ela: não, a gente não vai comer o pudim agora. Eu não vou deixar você comer o pudim agora, porque vai estragar o seu apetite. E eu vou ajudar você nesse processo, né? Então você não está sozinha nesse processo de controlar o seu impulso. Eu acompanho você, eu não vou te abandonar nessa hora. Então, além de estabelecermos os limites saudáveis, estabelecer as bordas, nós precisamos, como adultos, cuidadores, regulados, oferecer a modelagem e o apoio para que a criança possa se organizar ali do jeito que for possível, se regular, né, as curvas que sobem e descem, dentro daquele espaço para que ela vá ampliando a sua capacidade de lidar com os desconfortos. Sim, é muito desconfortável, todos nós sabemos, né? Ter vontade de comer uma coisa e não poder. É super desconfortável. Ninguém gosta dessa sensação, né? Então, para uma criança, essa sensação, ela é desconfortável e ela sozinha não consegue sair do desconforto. Ela precisa que um adulto ajude ela, não necessariamente sair, mas ajude ela a sustentar o desconforto até que seja a hora de comer o pudim, certo? Eu estou dizendo isso tudo porque essa é uma necessidade básica de qualquer criança, né? Isso precisaria, não sei se está no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ter ao seu lado, não sei se está escrito dessa maneira, preciso reler, adultos que são emocionalmente maduros e que possam modelar para elas
esse caminho, esse percurso para encontrarmos esse espaço de maturidade emocional, ok? Então, esse é um ponto fundamental para o desenvolvimento saudável de qualquer ser humano, ok? Para esse adulto estar ali, estar emocionalmente saudável, estar atento a essas necessidades, para que ele possa, dentro dessas situações, ajudar a criança a se regular, e tem uma premissa básica: ele precisa estar presente. E não é presente apenas no sentido, oi, eu estou aqui, mas eu estou no meu celular. Se você estiver no celular, você não está presente. Se você estiver assistindo televisão, você não está presente. Se você estiver brincando com seu filho, com uma agenda na cabeça, tipo, essa brincadeira serve para eu conduzi-lo a fazer alguma coisa que eu espero que ele faça, você já não está tão presente. Certo? Boa noite, Andréa. Seja bem-vinda. Gessilda também, boa noite. Então, toda vez que a gente sai desse espaço de curiosidade, de abertura, né, a gente diminui o nosso estado de presença, tá? Ah, Léo, eu preciso estar 100% do tempo com os meus filhos, absolutamente presentes ali. É desejável, mas se você não puder estar, também isso não quer dizer que as coisas vão dar errado, mas cultivar momentos de presença. Com essa presença dedicada. O que é uma presença dedicada? Eu estou aqui por você. Eu estou aqui porque eu estou curioso a respeito de você, a respeito do que se passa no seu mundo. Pode ser escutando o que a criança tem para dizer, a história que ela trouxe hoje, pode ser apenas contando uma história para ela, brincando juntos, usando o seu próprio corpo para ser um espaço da brincadeira, brincar de cavalinho, tocar, isso tudo é absolutamente necessário e saudável para o crescimento saudável de uma criança, né? Então esse adulto ele precisa estar de fato presente. E presença é muito mais do que responder uma chamada. A presença quer dizer, eu estou aqui e olho para você. Esse é um outro requisito, a gente está falando de alguns aqui, né? Um outro requisito é eu aceito você como você é. Você é, você é certa do jeito que é. Não tem nada que você precise fazer para que eu ame você, nem há nada que você faça que vá me fazer deixar de amar você, né? Eu quero anotar essas coisas porque eu quero voltar para elas todas daqui a pouco. Pega uma caneta. Então, esse é o terceiro ponto, essa incondicionalidade. Porque a incondicionalidade... Então, aqui, ó. Então, vamos lá. O primeiro ponto é ser um modelo de regulação emocional. O segundo ponto, primeiro ponto, modelo de regulação emocional. Segundo ponto, anotem aí. Sermos pais presentes, para além de responder a chamada, a presença que eu expliquei. Sermos incondicionalmente fãs e amorosos com essas crianças, independente do que elas tragam. Isso não quer dizer que a gente não possa dizer não, que a gente não possa se aborrecer, que a gente não possa chamar atenção, que a gente não possa dar limite. E é possível fazer tudo isso amando incondicionalmente, certo? Então, vou dar um exemplo. Se uma criança expressa raiva, ela sai gritando, não vou permitir que ela quebre as prateleiras do supermercado. Mas eu vou sim abrir um espaço para que ela sinta raiva. E quando eu digo para ela, filha, você pode sentir a sua raiva porque existe um bom motivo para você sentir essa raiva. Você só não pode quebrar as prateleiras do supermercado. Quando eu falo que a raiva dela, que não existe nada de errado com a raiva dela, isso é amor incondicional. Eu estou dizendo, eu te amo do jeito que você é. Agora, o meu trabalho como educador é dar os limites para que você não exacerbe esses limites e você, inclusive, acabe se machucando ou machuque outras pessoas. Agora, com relação a sentir a sua raiva, tá tudo certo. A gente chegar em casa, você pode esmurrar um travesseiro, você pode bater o pé no chão, você pode gritar. Vamos encontrar o espaço onde você pode ser quem você é. Certo?
O oposto disso seria envergonhar a criança, dizendo que é absurdo você fazer uma coisa dessa, você tá me metendo vergonha aqui, você tá passando vergonha, que coisa feia, ficar gritando no shopping, ficar chorando. Você é isso, você é aquilo por causa daquilo que você faz. Isso não vai levar para um lugar regulado, certo? Então, modelo, presença, incondicionalidade, ok? São três fatores aí que vão acabar por gerar o sentimento de segurança, que é uma consequência. Segurança, gente, é a consequência do nosso processo de de sermos pais conscientes, de trabalharmos o que a gente vai chamar de parentalidade consciente. Eu estou aqui como pai, estou como mãe, estou como cuidador, estou como professor, estou consciente do meu processo, ok? Um outro aspecto aqui que é fundamental também é que, isso aqui a gente tem batido muito nessa tecla, como é que esse adulto vai encontrar essa regulação? Às vezes a gente não fala sobre isso, a gente apenas diz, os adultos têm que estar regulados. Mas como é que o adulto vai encontrar essa regulação? Se ele está tentando o tempo todo, não consegue, quantos pais e mães chegam aqui dizendo, Léo, eu já entendo tudo isso, mas quando eu vejo já começo a gritar com meus filhos, já dá vontade de bater, eu já envergonhei meu filho hoje na rua e depois me arrependi. É uma coisa muito mais forte do que eu, não sei explicar, vem de lá de dentro, vem das minhas entranhas. Quando eu vejo, eu já estou fazendo aquilo, inclusive em muitos casos, aquilo que eu prometi lá na infância que nunca faria com os meus filhos, meus pais faziam comigo, eu dizia que eu não ia fazer com eles e olha eu aqui fazendo de novo, né? Então, esses pais aqui, para que isso funcione, nós como cuidadores de criança, a gente precisamos nos conhecer, né? Precisamos conhecer a nossa história, né? Não dá para atravessar a parentalidade de uma forma sana, né? Com esse equilíbrio que a gente está pregando aqui, com essa regulação emocional e com todas essas coisas que a gente tem que pensar ao mesmo tempo, sem autoconhecimento, né? Então precisamos fazer uma investigação dos nossos processos de infância, o que foi que aconteceu lá atrás, quais são meus gatilhos, como é que as memórias de infância ainda estão atuando na forma como eu cuido das crianças. Por que é que eu tenho 2 filhos, um me irrita tanto e o outro não me irrita tanto? Por que é que às vezes eu dou certas preferências? Por que é que eu vivo comparando meus filhos se eu sei que isso não é legal? Por que é que eu acabo batendo? Por que é que eu acabo gritando? Todos esses comportamentos que são comportamentos mais reativos do que reflexivos, que nos escapam mesmo da possibilidade de refletirmos, porque quando a gente vê, a gente já está tomado por eles, esses aí são certamente relacionados a questões da infância que não foram bem resolvidas, ok? E o bom é que a gente hoje, aí eu vou fazer aqui o meu pequeno comercial, a gente está com o curso A Infância do Cuidador liberado aí, ainda com desconto de 40% para quem quer aprender mais sobre os seus próprios processos de infância, né? Para cumprir bem aqui esse item número 5, se conhecer. Aliás, o cuidador que se conhece, ele vai continuar, ele vai ser um bom modelo, ele vai ser presente, ele vai amar incondicionalmente e ele vai oferecer segurança. Todos os outros 4 requisitos são fundamentados na infância do cuidador. Não esqueçam, nós fomos crianças. A criança que nos habita, ela continua aqui atuando. Então, se eu, diante das crianças, não conhecer a minha criança, eu vou ter problema no relacionamento com as outras crianças, né? Porque a minha criança vai falar mais alto. Ela vai estar aqui mais presente, né? Então, se algo mexer com ela, se alguma situação tocar ela como um gatilho, aí é a hora que a gente grita, a hora que a gente bate, a hora que a gente faz coisas que a gente lá atrás não pôde fazer, né? A gente diz assim, se você apanhou dos seus pais e você não teve a oportunidade de expressar a sua raiva, se você apanhava e se você chorasse, você apanhava mais ainda, e não tem isso? Ó, vou bater em você. E se você não pode chorar,
né? Se chorar, aí eu vou te dar motivo para você chorar. Vou bater mais. Cruel isso, né? Mas esse é um discurso muito presente. Ou seja, você provoca a raiva, a criança quer expressar a raiva provocada por você, e ela não pode expressar a raiva, e se ela expressar, ela apanha ainda mais. Que lógica é essa, hein? Pensem aí. Pensem no estrago que isso faz numa pessoa que depois vai se tornar pai ou mãe. Quando a gente se torna pai ou mãe, oi Memê, que bom ter você aqui, minha amiga, que saudade. Então quando essa pessoa se torna pai ou mãe, essas memórias todas vêm no automático, né? No automático, a gente vai lidar com os nossos filhos exatamente como os nossos pais lidaram conosco, né? Então, fiquem atentos a esses processos. E quem quiser saber mais sobre o curso A Infância do Cuidador, fala comigo, porque é uma série, gente, de atividades, de autoconhecimento, de prática, de teoria, que é absolutamente incrível e ainda estamos aí com desconto de 40%. Então, quem tiver interesse, ou vai lá no link da bio e já clica e entra e adquire o curso aí com desconto que está escrito lá, o cupom é Infância40, ou fala comigo na mensagem e eu mando as informações, sem problema nenhum, tá bom? Ok, então isso tudo aqui, esses 5 aspectos, se tiverem mais, eu for lembrando, eu vou adicionando. E aí vamos trazer um pouco do que é que Gabor Maté traz nesse livro, O Mito do Normal. Até agora só foi a introdução, viu? No Mito do Normal, que é o livro que a gente está lendo juntos, num grupo gratuito, uma segunda-feira por mês, né? Hoje acabamos de fazer a leitura do capítulo 13. Algumas pessoas que estão aqui na live estavam lá também. Obrigado pela presença de todo mundo. A gente acabou de ler o capítulo 13, em que ele fala sobre essa infância, né? Essa infância, como ele diz, é a infância sabotada, né? E Gabor, ele traz uma coisa que é muitíssimo importante. A primeira delas aqui, logo no início, que aí eu quero falar aqui já para acalmar os papais e as mamães presentes aqui, e que por um acaso estão se vendo aqui nessas descrições e dizendo assim, poxa, é verdade o que o Léo está dizendo, eu me sinto culpado, eu machuquei meu filho, eu estou vendo agora que isso não é legal, eu quero mudar isso, mas não consigo, que droga. Ou pais aí, mães, que já têm os filhos adultos e ficam assim, se eu pudesse voltar no tempo e hoje eu faria diferente. Bem, não dá para voltar no tempo, mas dá para começar a ter mais consciência agora, né? Porque quanto mais pessoas conscientes, mais a gente cria uma massa coletiva de consciência, de uma energia mesmo de consciência que acaba por nos contaminar. Então, estar aqui, assistir essa live, mesmo que você não tenha um netinho hoje para fazer tudo diferente, mesmo assim, ainda é muito válido, porque a gente precisa criar essa massa crítica de mudança, certo? As meninas estão dizendo aqui, Ana, livro muito interessante, Marilda dizendo que o livro é maravilhoso, que amou fazer a leitura com a gente, foi massa. Eu tô aqui quase sem voz já, mas foi maravilhoso. Deixa eu dar boa noite aqui para já falar aqui dessas ideias de Gabor, que são muito interessantes. Deixa eu dar boa noite para todo mundo que está aqui. Carla, Karine, Kari, minha amiga, Giovano, Magalin está aqui, que bom, amiga. Mercedes, Tia Malha, Léo, Nancy, Ana Maria, Andréa Sena, Marilda, Ana Cristina Amaral, Ivana Maciel, Lali, Camila Maciel, Aline Costa, Palova e doutora Amélia Laura, que é pediatra e psicoterapeuta. Maravilha, que bom vocês aqui. Eu gosto de dar esse boa noite no meio aí, para todo mundo se sentir acarinhado e, claro, ficar com a gente aqui até o final. Então, o que é que Gabor vai trazer? A primeira coisa que ele fala é essa questão da culpa, né? Eu vou colocar aqui o livro. O Mito do Normal. Essa questão da culpa. Então ele diz assim, os pais não criam seus filhos sozinhos, eles criam seus filhos inseridos numa cultura, né? Então, essa coisa de culpar os pais não pega, porque os pais, primeiro,
Eu sempre digo assim, os pais estão fazendo o seu melhor. E ele fala aqui também, né? Ele diz assim, mães e pais fazem amorosamente o seu melhor. E ele fala, eu pelo menos fiz. Também sei muito bem que o meu melhor era limitado, pelo que eu ainda não sabia nem sobre mim mesmo, nem sobre criar filhos. Por mais nobres que sejam as nossas intenções, nossa capacidade de segui-las é muito influenciada por nossas experiências iniciais, é o que eu estava falando para vocês, e a importância desse curso aí que a gente está oferecendo. E traumas não resolvidos, pelas expectativas sociais que somos encarregados de transmitir aos nossos filhos e pelos estresses da vida. Saber disso me liberta do sentimento de culpa, sobretudo quando vejo as marcas que as limitações do meu eu mais jovem deixaram nos meus filhos. Não automaticamente, mas pelo menos tenho a consciência de que a culpa e a responsabilização não servem para nada. E além disso, não são mais importantes, em especial quando entendemos o contexto. Precisamos deixar de lado a culpabilização dos pais e dar uma boa olhada no desafio de criar os filhos num ambiente altamente tóxico. Então a gente sai um pouquinho dessa ideia de que os pais são os culpados, né? A gente tem sempre o cuidado de dizer que isso não é verdade e precisamos cada vez mais cuidar do fato de que a nossa sociedade está extremamente tóxica e que é um grande desafio criar um filho nessa sociedade que a gente está hoje, né? Então, a gente precisa levar as nossas energias nessa direção, né? Nenhum pai, nenhuma mãe cria os filhos no vácuo, né? Existe um contexto social, né? E aí ele diz o seguinte, o que é que tem acontecido, né? Que a criança, um outro dado importante sobre a forma como as crianças elas se organizam no mundo, as crianças, ela vai precisar de um cuidador. Aliás, essa é uma característica mamífera, né? Todo mamífero precisa de um cuidador, de uma cuidadora, pelo menos ali, para amamentá-lo, para oferecer vínculo, para oferecer toque, para reconhecer o que esse bebê precisa e dar para ele imediatamente, ou pelo menos dentro de um tempo hábil, uma satisfação para aquela necessidade, né? Então, o bebê mamífero, principalmente o bebê humano, talvez seja, de todos os mamíferos, eu posso afirmar com certa certeza, né? Você vê aí, por exemplo, um potro nascendo, em poucas horas ele já está de pé. Quanto é que um bebê humano, para ficar de pé, gente, ó, bota 1 ano e meio, 2 anos nisso aí, né? Então, todo o desenvolvimento do bebê humano, ele é muito limitado, limitado não, né? Ele tem um ritmo diferente de outros mamíferos e ele precisa desse vínculo, né, obrigatório com um cuidador, né? Então, esse é, como diz Stephen Porges, um imperativo biológico. A gente só sobrevive, né? A gente diz assim, existe uma díade, mãe e bebê. Não existe bebê sem mãe e não existe mãe sem bebê. Uma coisa está fusionada com a outra. A gente pode entender, inclusive, a partir desse ponto de vista da fusão físico-emocional na gravidez. Quando corta o cordão umbilical, separam-se os dois corpos, mas o mundo emocional ainda continua bastante fundido e vai ser assim durante muito tempo. Vamos ter inclusive pessoas aqui, ó, de cabelo branco, como eu, e muitas vezes ainda extremamente indiferenciados da mãe, sem saber quem são em relação à mãe, por exemplo, né? Ah, se minha mãe tá mal, eu também fico mal. Se minha mãe tá bem, eu fico bem. Eu só posso estar bem se ela tá bem. Isso tudo é sinal de que esse vínculo aí, que precisa ser um vínculo que se diferencia em algum ponto da nossa vida, não está resolvido, mas isso não é tema para agora, ok? Mas é importante a gente saber disso, porque isso vai influenciar profundamente a forma como a gente trata os nossos filhos. Se eu não me diferenciei dos meus pais, se eu não me tornei um adulto autônomo, dificilmente eu vou trazer isso para a relação com os meus filhos. Eu vou trazer de novo um processo em que
a gente vai meio se confundir, vai ser uma relação muitas vezes até promíscua, no sentido de ninguém sabe quem é quem aqui. Todo mundo é todo mundo, ninguém tem vontade própria, ninguém tem necessidade própria, a gente age por reação o tempo todo, não tem tempo de reflexão, não tem tempo de diferenciação. Isso é super importante no relacionamento entre pais e filhos, né? Então, o que está acontecendo no nosso mundo moderno? Essa presença desse cuidador, e aí vamos ampliar mesmo para o desenvolvimento da criança, pode ser que a mãe tenha estado presente ali e ela seguiu a mãe, como o patinho segue o que ele vir pela frente, né? Quando ele nasce, a gente chama isso de imprinting, né? É uma necessidade que ele tem de seguir alguém, né? Uma criança, dadas aí as devidas proporções, porque a criança não é um pato, ela vai precisar se apegar a algum adulto. E ela não vai estar preocupada em que tipo de apego é essa, ela só quer se apegar. Então ela vai se apegar a uma mãe deprimida e que não consegue tirá-la do berço, assim como ela vai também se apegar a uma mãe que consegue oferecer a ela esse espaço de conexão segura. Então a criança vai se apegar, ponto final, né? E ela não precisa, isso aí é o apego de uma figura primária, vamos dizer assim. Tem ali a figura primária e ela vai se apegar, sim, a outros adultos, a outras pessoas, a outros objetos, a outras referências que vão chegando na vida dela, porque é normal que isso aconteça. Existe um termo dentro do desenvolvimento que chama aloparentalidade, que quer dizer aquela velha história de que é preciso uma tribo inteira para cuidar de uma criança, né? Isso é aloparentalidade, ou seja, a criança ela vai precisar ter o contato com diversos adultos, né? Preferivelmente adultos emocionalmente maduros que mostrem para ela diferentes modelos, diferentes maneiras de estarem no mundo, né? Diferentes riscos saudáveis e seguros, diferentes maneiras de desenvolver autonomia, diferentes maneiras de aprender, diferentes maneiras de se expressar, diferentes maneiras de ser ouvida, diferentes maneiras de ser cuidada, de ser acalentada, enfim, acalantada. Então, a gente tem aí uma necessidade de diversidade de informações, diversidade de cuidado, mas todas as pessoas maduras. Então, com toda essa, isso não é uma realidade para a maioria de nós, né? Principalmente nas grandes cidades, as crianças vão ter acesso ali ao quanto dessa variedade, né? Algumas famílias conseguem isso, eu conheço algumas famílias que conseguem com muito esforço trazer esse tipo de variedade, mas ainda é um grande desafio na nossa sociedade. Então, o que é que as crianças vão ter aí? Muito tempo sozinhas em casa, geralmente com a babá, se for o caso, se ela já for mais velha, com os irmãos, cuidando dos irmãos ali. Vão ter realidades diferentes, mas tem uma coisa que está presente, onipresente, infelizmente, o tempo todo, sem nenhuma regra, na maioria das vezes, que são as telas, né? Então, a gente agora tem duas questões para bifurcar aqui. Essa ausência dos pais está sendo substituído pelas telas, mas não apenas pelas telas. E Gabor Maté traz aqui para mim a grande sacada dele nesse artigo, é que a ausência dos pais, por causa do mundo contemporâneo, por causa das telas, por causa do trabalho excessivo, por causa da distância, das distâncias, da mobilidade das grandes cidades, não poder mais voltar para casa para almoçar, ter que fazer um lanche no meio da rua, não poder mais pegar o filho na escola, deixar ele no turno integral, é só encontro de noite, já está cansado, fica pouco tempo junto. A gente está observando que as crianças, aquele modelo que eu falei para vocês, ó, que o primeiro tópico foi a criança precisa de modelos modelos maduros emocionalmente, né? Ser modelada por adultos que são maduros emocionalmente. Eu falei que essa era uma primeira condição aí, né? E quem é que está sendo hoje, quem é que está modelando a experiência das crianças? Você vai dizer assim, as telas. Uhum. Mas na vida real, quem está fazendo essa modelagem são as próprias crianças. As crianças
estatisticamente falando, elas passam muito mais horas do dia se comunicando e interagindo com outras crianças do que com adultos, porque estamos cada vez mais deixando as nossas crianças mais tempo na escola, mais tempo com seus pares. Ah, Léo, qual o problema? As crianças têm que interagir, elas precisam de amigos, isso tem a ver com socialização. Aliás, não é para isso que a escola serve, para que a gente possa ter um espaço em que as crianças encontram outras crianças, conversam com outras crianças, trocam com outras crianças? E isso, com certeza, a gente quer manter isso. Só que as crianças não podem substituir os pais nesse processo de modelagem. Então é isso que Gabo Mateiro traz. Esse processo que a criança precisa de aprender a lidar com seus movimentos internos, a controlar impulso. Lembra o exemplo do pudim que eu dei? Controlar impulso, tomar decisões mais reflexivas, ter alguém que diz assim, não, não vai. Tudo isso é impossível no relacionamento entre duas crianças, né? Duas crianças que estão no mesmo nível de desenvolvimento, vamos pensar até uma criança sendo cuidada por um adolescente que ainda não tem um cérebro desenvolvido, ali não tem nenhum córtex, vamos dizer assim, nenhum cérebro racional formado o suficiente para liderar, né? Então pensem aí você deixar seu filho sozinho em casa com ele e mais 3 crianças na festa do pijama e não ter nenhum adulto para supervisionar. Isso não é um pesadelo para você? Você imagina o que, é que pode acontecer? Né? A gente consegue entender a seriedade disso quando a gente pensa nessa situação extrema. Né? Meu filho está sozinho em casa e não tem um adulto para supervisionar. Pois, na escola, tem adultos supervisionando, mas quando eles estão no recreio, eles estão com eles. Né? Então, o que é que ele vai trazendo aqui? O que é que Gabo vai trazendo? Não é que a gente não queira que as crianças encontrem seus pares, muito longe disso. Mas os pares, eles não podem ser os substitutos, né, em termos de hora de contato dos adultos. Os adultos precisam estar mais presentes, né? Deixa eu ver aqui o que mais ele vai trazendo aqui. Em culturas cujas prioridades estejam na ordem correta, as primeiras amizades florescem num contexto comunitário, supervisionadas por adultos carinhosos. Na nossa sociedade, as interações entre pares não ocorrem no contexto de relacionamentos adultos protetores, mas sim longe deles, né? Quando as crianças passam grande parte do seu tempo longe dos adultos cuidadores, o cérebro delas é forçado a escolher entre 2 vínculos que competem entre si: o chamado natural para a conexão com os pais ou o canto da sereia do mundo dos pares, né? Se os pais ou as mães saem perdendo nessa competição, as crianças precisam necessariamente olhar umas para as outras. E aí é que vem o problema. Ou seja, elas também saem perdendo. Tudo isso é exacerbado por uma cultura pop, por exemplo, que pega uma menina lá de 12 anos e bota ela como influencer, né? Imagine, influencer, uma influenciadora. Então, a gente tá tendo aí crianças e adolescentes assistindo vídeos na internet de adolescentes iguais a eles, né? E não tem nada de errado com isso, não é nada assim pessoal com nenhum adolescente que é influenciador. Eu acho inclusive massa, eu acho que é uma forma de se desenvolver legal. Mas se a criança só tem essa referência, o que ela está aprendendo, né? O que ela está aprendendo sobre regulação emocional, sobre controle de impulso, sobre empatia, sobre regulação, já falei de autorregulação emocional, sobre planejar o futuro, organizar suas ideias, regular seus instintos, refletir sobre o que eu fiz, né? Flexibilidade de respostas. Para tal situação eu ajo dessa maneira, para aquela ali, essa maneira não é adequada, eu tenho que buscar outra maneira. Nenhum adolescente de 13, 14 anos, influência na internet, vai ensinar isso. Muito pelo contrário, vai estar expondo essas crianças a outras coisas. Reforço mais uma vez aqui, essa não é uma live em que eu estou trazendo para vocês respostas prontas, tipo, depois da live de Léo eu não vou mais deixar meu filho acompanhar ninguém no YouTube. Não é isso, não é isso.
Mas eu gostaria muito de trazer para vocês a seguinte reflexão. O que é que eu posso fazer para aumentar o meu tempo de contato com os meus filhos, para que eles não precisem buscar essa vinculação entre os pares? Vejam, não é buscar a vinculação de ser amigo de alguém e viver ali, bater uma bolinha, brincar de boneca, fazer o que você quer que é na sua idade. Massa, faz parte do desenvolvimento. Mas não buscar um par para fazer o que seria a tarefa do adulto, né? Porque o adulto, de alguma forma, não está presente. E aí, vem um outro ponto aqui que eu falei lá no início, que o amor desse adulto pela criança, ele precisa ser incondicional. Somente adultos conseguem oferecer isso, né? Porque o adulto está num patamar mesmo de desenvolvimento neural, desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento da sua própria presença no mundo, de quem eu sou, né? A gente espera que adultos maduros, né? A gente está falando dos adultos maduros, nunca estamos falando aqui dos imaturos, porque eles são ainda crianças, né? Mas quando a gente vai amadurecendo emocionalmente, a gente, por exemplo, é capaz de oferecer um espaço para o outro para que ele seja quem ele é, né? Um pai, uma mãe madura emocionalmente vai permitir que os filhos eles vivenciem a experiência da vulnerabilidade. Gabor ele fala uma coisa maravilhosa, que ele diz assim, sabe essa árvore que hoje tem um tronco grosso, que sobe aí não sei quantos metros de altura e dá aqueles galhos frondosos e embeleza aí a floresta? Ela um dia foi vulnerável. Ela um dia foi uma semente, ela um dia foi uma plantinha muito frágil que se alguém pisasse nela, todo o processo iria por água abaixo, né? Então, todos nós, para nos desenvolvermos, precisamos entrar em contato com a vulnerabilidade. Então, só é possível para uma criança viver o senso de vulnerabilidade, que é, como a gente está dizendo, extremamente importante para o seu desenvolvimento, na companhia de adultos emocionalmente maduros que ofereçam a ela um espaço em que ela pode errar, em que ela pode chorar, em que ela pode dizer que não quer, em que ela pode ser quem ela é, em que ela pode, sei lá, fazer um penteado no cabelo, olhar no espelho e chorar porque não gostou. Ou ter um pai ou uma mãe que vai dizer assim, filho, se você gostou do seu cabelo do jeito que tá, pois vá, seja você. Experimente ser você. Experimente a sua autenticidade. Só adultos conseguem fazer isso. Se uma criança faz isso na frente dos pares, vai ter dedo apontando na cara, que ridícula que você tá, né? Criança não tem essa capacidade de refletir, muito pelo contrário. Eu não gosto muito quando as pessoas dizem assim, criança é fogo, criança é maldosa, né? Mas tem esse lado mesmo, né? Elas não têm filtro. Então, se um coleguinha tá com o cabelo, arriscou um penteado novo e elas não gostarem, vai sofrer bullying. Então, entre os pares, quando na maior parte do tempo, olha que incrível isso, quando uma criança está a maior parte do tempo com pessoas da idade dela, ela inibe a sua vulnerabilidade. Então, se eu inibo a minha capacidade de me vulnerabilizar diante do outro, eu inibo com isso a minha autenticidade, a minha agressividade saudável. Porque a autenticidade, ela só pode brotar em espaços onde eu me sinto seguro o suficiente para ser quem eu sou, ou seja, para ser vulnerável, né? Então, nesse ambiente, ele diz assim, ó, essa fuga da vulnerabilidade, que é instigada por situações de estresse em casa ou no contexto de um grupo de pares, inibe o amadurecimento e o surgimento de um eu verdadeiramente independente, né? Há indicadores de que as crianças de hoje estão perdendo sentimentos delicados. Olha que interessante. Muitas crianças perderam o contato com a tristeza e a decepção. É verdade, gente. Olha, eu trabalhei muito tempo em escola.
Era incrível. E hoje eu acho que isso ainda está mais exacerbado. Os pais que chegam reclamando porque a escola está dando muito limite aos filhos deles. Eu nunca vou esquecer de uma vez de uma mãe, num grupo de 3, 4 anos, criança de 3, 4 anos, ela veio revoltadíssima porque a professora não estava permitindo que a filha dela levasse a bonequinha todos os dias para a escola. E a professora dizia o seguinte: se eu permitir que todos os dias todas tragam bonecas, a gente não faz mais nada. Então, o dia de trazer a boneca de casa é sexta-feira. Esses pais não queriam compreender isso, mas sabe por quê? Porque isso causava neles um desconforto extremo. Ver a filha querer levar e não poder, ou seja, ver a filha se frustrando, né, diante de uma regra da sociedade, diante de uma regra que, por sinal, faz todo sentido que exista, porque tem que ter limite. Então, você vê pais assim, brigando com a escola para defender o filho, mas na realidade eles não estão ajudando os filhos. Eles estão colocando um atraso, atrasando algo que vai acontecer no futuro. Só que, lembrem que eu falei lá no início, que nesse período que essas crianças estavam do 0 aos 7 anos, por exemplo, tem uma grande janela de oportunidade. Oportunidade de, por exemplo, aprender a lidar com o desconforto. Né? Aprender a ouvir não, aprender a dizer não, aprender a sentir tédio, né? Porque hoje, por exemplo, é muito difícil você ver os pais suportarem estar diante dos filhos sentindo tédio. Ah, não gosto de ver meu filho parado. Ah, tadinho, tá ali olhando para o teto, coitado, como isso me agonia, deixa eu providenciar alguma coisa para ele fazer. Ok, beleza, vou entregar o celular de novo. Não consegue segurar o celular 5 minutos. O plano era segurar 30, ficar longe do celular 30 minutos. Quando vê o filho entediado, quando vê o filho com raiva, já entrega o celular. Por quê? Porque nós, como adultos, ainda, em muitos casos, estamos limitados na nossa capacidade de suportarmos o desconforto, de ver o desconforto dos nossos filhos. Então, se eu não sou capaz de oferecer isso, eu estou oferecendo para os meus filhos uma modelagem que não vai levá-los a muito sucesso emocional. Eles vão ter que fazer isso na vida adulta, que é muito mais difícil. Mas se eu consigo modelar isso ali dentro da janela de oportunidade, nossa, aí a gente vê muita coisa boa acontecendo, né? Então, esses pais, nós como pais precisamos ter essa percepção de que estamos modelando o tempo todo. E lembrar que, quando se trata de crianças, não vai ter essa modelagem. Não esperem que uma criança ajude o seu filho, ajude um par a controlar impulso. Eles vão abrir a geladeira e vão comer o pudim todos juntos, achando a maior coisa. E se você vive uma vida em que 70% do tempo você está cercado de pessoas que não controlam impulso, você não vai aprender a controlar impulso aí para a vida adulta, né? Ou também, viu, gente, se você tem pai ou mãe que não resolveu suas questões de infância, não consegue controlar impulso, não consegue dar limite, você está sendo uma presença tão nociva nesse sentido para o seu filho quanto uma criança seria, né? Então, na realidade, a gente pode pensar aqui que estamos falando em, em, em termos contato com a experiência de estarmos com pessoas que são emocionalmente maduras, né? Então, busquem relacionamentos com pessoas emocionalmente maduras, né? E evitem relacionamentos com pessoas emocionalmente tóxicas. Não que essas pessoas sejam vilãs da história, nada disso. Eu sou super contra a gente colocar assim, os bons e os maus, não é isso. Mas se você procura seu bem-estar emocional, se você trabalha tanto por isso, a gente precisa discernir o que é bom e o que não é pra gente, né? Uma criança não é capaz de fazer isso. Né? Olha aqui, olha o que ele coloca. O amor, a atenção e a segurança que só os adultos são capazes de oferecer liberam as crianças da necessidade de se tornar invulneráveis e lhes restitui o potencial de vida e aventura que as atividades de risco, os esportes radicais ou as drogas jamais serão capazes de proporcionar.
Sem essa segurança, nossas crianças são forçadas a sacrificar sua capacidade de crescer e amadurecer psicologicamente, de criar relacionamentos significativos e de concretizar seus anseios mais profundos e mais potentes de autoexpressão. Em última análise, a fuga da vulnerabilidade é uma fuga de si. Se não mantivermos nossas crianças perto de nós, o custo final é a perda da capacidade delas de se agarrar ao seu eu mais genuíno. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Muito maravilhoso. Ok. Bem, e aí o segundo tópico que ele vai trazer nesse texto, que eu não vou explorar muito aqui, mas eu vou convidar vocês a buscarem aqui. Eu vou colocar depois nos stories, para quem não assistiu, sobre o uso das telas, né? É um outro tema que ele está falando aqui. Porque a tela está substituindo o brincar, né? Então temos muita gente, muitos de nós estamos substituindo estar com as pessoas pelas telas. Bem, se eu, como uma pessoa adulta, faço esse movimento, menos mal, porque o meu cérebro ele já está desenvolvido. Eu não estou vivenciando uma janela de oportunidade aos 50 anos. Isso não está acontecendo. Mas o meu cérebro é neuroplástico, ou seja, ele vai se organizar a partir das experiências que eu vou trazendo para ele. E o uso de tela, tirando o tempo da interação social, vai me prejudicar como adulto e vai prejudicar uma criança ainda mais. Por quê? Porque a criança ainda não tem o cérebro desenvolvido e precisa da experiência do brincar para que essas conexões elas se formem, elas se firmem e elas ganhem o que a gente vai chamar de mielinização, que é uma camada de gordura que permite que essas informações, né, neurais, essas informações de neurônio a neurônio, elas sejam transmitidas com mais eficácia, com mais precisão, com mais velocidade. Raciocínio rápido, coordenação motora fina, tudo isso é definido pelas experiências relacionais. Então, criança precisa de pele, de queda, de suor, de sujeira no chão, sim, sentar na sujeira, tomar banho de rio, subir, cair, tudo isso dentro dos limites de segurança, que aí é o nosso trabalho também oferecer esse equilíbrio, né? Precisa entrar em conflito, precisa pedir desculpa, precisa dizer que está com raiva, precisa fazer aquilo que a gente fazia na infância, tô de mal, cortar o dedo, depois voltar a ficar bem de novo. O adolescente ele precisa se apaixonar por uma menina, não ter a menina, ter a menina, pensar na menina, né? Se masturbar pensando na menina, encontrar a menina, ficar com vergonha da menina. Todas essas são experiências absolutamente necessárias. E aí eu digo a vocês, muitas dessas experiências estão sendo substituídas pela tela. Tela não oferece isso que eu disse para vocês. Tela não sua, tela não beija, tela não chora, tela não toca, né? E a gente evoluiu durante milhões de anos no contato humano, né? Nós somos mamíferos, nós somos nomeados pelo vínculo. Sem o vínculo, nós morremos, padecemos. E hoje, as benditas telas estão substituindo progressivamente esse contato humano que é o fundamento da nossa existência, da nossa saúde, inclusive, e da nossa saúde mental, emocional e tudo mais, que está tudo conectado. Então, meus senhores e senhoras, estamos realmente diante de uma grave crise. Não é brincadeira. Gabo Maté não é o único a tratar desse tema, né? Existem outros temas, se não me engano, o nome de um livro é A Geração Ansiosa. Eu li esse livro em inglês,
de Jonathan Haidt. É um livro lançado recentemente, acho que é A Geração Ansiosa. Em que ele traz, por exemplo, que o iPhone, com essa configuração que a gente vê aqui hoje, né? Meu celular está aqui, a tela preta com os aplicativos, surgiu em 2010. Crianças que têm hoje 13, 14 anos, já púberes, né? Entrando aí na adolescência, elas são, elas são filhas dessa geração, elas cresceram com a tela. E aí ele faz uma combinação, ele faz um estudo lá nos Estados Unidos, pega dados de ansiedade e depressão de adolescentes e ele vê que para essa faixa etária tem um pico, porque essas crianças, elas, coincidentemente ou não, elas cresceram junto com a quantidade de aparelhos disponíveis, né? Então, tem aí uma forte conexão entre ansiedade, depressão, suicídio, muito relacionada a isso. Por quê? É por causa... E aí eu não estou nem entrando no que está na tela, nem no que essas crianças estão assistindo. Nem vou entrar aqui. Eu só quero falar de tela, de estar em frente a uma tela. De estar aqui ao invés de estar ali jogando futebol. De estar 3 horas olhando vídeos do que quer que seja, de galinha pintadinha, se for o caso, ao invés de estar melando o corpo na lama, encontrando os primos, brigando, se reconciliando, brincando, né? Rolando no chão. Porque é isso que vai trazer o desenvolvimento neural. Estamos falando de... a gente pode pensar, viu, gente, fazendo uma analogia de você ter uma criança que uma pessoa que cresce presa numa cama. Os músculos vão ficar flácidos, ela não vai conseguir nem ficar em pé, não vai conseguir andar, né? Eu estou exagerando aqui no exemplo, mas estamos, em muitos casos, o que a gente está provocando em termos neurais, em termos disso aqui que a gente está tendo, de expressividade, de saber lidar com as situações da vida, de fazer uma pergunta, de descer, de procurar, de arriscar, todas essas habilidades sociais, elas estão ficando cada vez mais diminuídas entre crianças e adolescentes. E isso acaba por gerar não só problemas de afastamento e de isolamento social, e quando uma criança se isola socialmente, esse é um dos maiores perigos que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, é se isolar socialmente, porque ninguém sobrevive isolado socialmente. Então, por exemplo, se uma criança passa muito tempo na tela e ela vai para a escola, a capacidade dela de expressividade é completamente alterada. Porque ela não sabe expressar, ela não sabe, as pessoas olham para ela e não conseguem fazer uma leitura do que está acontecendo no rosto dela. Isso é muito sério, viu, gente? Porque expressividade você aprende no contato. O bebê, ele sorri porque a mãe sorri para ele. O bebê chora se a mãe estiver angustiada. Tem uma sincronicidade que está sendo praticada aí, ó, o tempo todo praticada, o tempo todo sendo cuidada. Agora, se eu fico na tela o tempo todo e vou para a escola, as pessoas vão olhar para mim, os colegas vão olhar para mim e me achar muito estranho, porque eu não tenho expressividade no rosto, eu não sei me aproximar. Alguns vão dizer assim, é uma criança tímida. Nem sempre é timidez, é falta de experiência humana, é falta de contato com o humano que vai provocar isso. Então os coleguinhas ou vão fazer bullying ou vão se afastar. E quando você se afasta, você isola ainda mais. E aí vocês veem que é um problema que vai se multiplicando. Por quê? Né? Eu não tenho expressividade, as pessoas me olham, se afastam de mim. Quando se afastam de mim, eu não posso praticar minha expressividade. Então você vai criando uma bola de neve. Né? Muito sério isso. Ok. Gente, eu quero convidar vocês para assistirem, para conhecerem, né, os nossos cursos aí de cuidado com criança. A gente tem o Conexões Ventrais, que é um curso aí com 34 aulas, falando sobre esses temas todos aí de forma bem organizada para vocês. E a Infância do Cuidador. Quem quiser adquirir esse combo desses dois cursos,
eles ainda estão por um valor muitíssimo especial, um desconto de R$ 219. Acho que ele sai por 179, você divide em 12 vezes no Hotmart, tem todas essas possibilidades aí. São 2 cursos que trazem tudo isso aqui que a gente conversou hoje, bem encapsulado, bem organizado, com PDF para você baixar, para você estudar depois. Façam esse investimento em vocês. Conexões Ventrais e um outro que é sobre a infância do cuidador, que também vale muito a pena. Tá aí no link da bio, quem quiser entrar, conhecer os cursos, clica lá ou fala comigo no privado e eu vou ter a alegria de respondê-los. Nós temos perguntas? Vocês estão muito quietinhos hoje, viu? Nenhuma perguntinha, nenhum comentário. Ajuda aí o apresentador. Vamos lá. Deixa eu dar boa noite para quem está aqui de novo. Carla, Karina, Giovano, Ricardo, Magalins, Mercedes, Memê, você tá aí, Tia Amália, Léa, Nancy, Ana Maria, Andréa Sena, Tani, Ana Cristina, Patrícia, Ivana, Laiane, Flaviane, Mônica, Aline, Pelova e Amélia, doutora Amélia Laura. Que bom que vocês estão aí, que bom que vocês ficaram até aqui, né? Eu estou vendo aqui que muita gente que está assistindo já está matriculada no nosso curso, já está inscrito. E tem mais um convite que eu quero fazer para vocês, dessa vez um convite gratuito. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter o nosso primeiro encontro de supervisão para cuidadores de crianças. Supervisão para professor, educador, gente que não trabalha com criança, mas trabalha com criança em casa, que são os pais e as mães. Então é uma grande oportunidade de você trazer a sua pergunta, de você trazer a sua história, de você ser o professor e dizer assim, eu estou tendo dificuldade na minha escola com um aluno assim, assado. É um ambiente ético, um ambiente de troca, em que a gente não vai citar nomes, vamos respeitar a história, as histórias que são trazidas, né? Isso é muito importante. E vai acontecer, gente, na próxima quarta-feira, das 19 às 20h30. É um momento aí de troca e de criação de rede. Muito importante, né? Que a gente possa ter aí esse encontro em que a gente vai estar ao lado de pessoas que vão trazer suas histórias e que a gente vai ressoar com essas histórias. E eu vou aí do meu lugar de educador ajudar a encontrarmos possíveis soluções, possíveis entendimentos, hipóteses, tá? Quem quiser participar, manda para mim uma mensagem que quer participar da supervisão na quarta-feira e eu mando o link para você se inscrever. Precisa se inscrever, tá bom? Estarei lá e chamei minha escola toda. Que massa, Tani. Que massa que você chegou mesmo no final. Mas vai ficar gravada. Amanhã a gente vai ter um link lá para o YouTube, tá? Eu gravo aqui no tablet e posto no YouTube depois. Vocês vão poder assistir também ou assistir por aqui. Marilda diz, que dica você daria para os pais? Dica em relação a quê, Marilda? A principal dica, antes de você me dizer, se você quiser falar aí, é se conhecer. Tudo que eu falei aqui, gente, tudo que eu falei aqui é quase zero se você não fizer o seu trabalho pessoal. Precisa fazer o trabalho pessoal. Eu preciso entender o que aconteceu na minha infância. Eu preciso entrar em contato com a dor do que aconteceu na minha infância. E preciso e posso fazer isso de uma maneira delicada, certo? Que é o que a gente propõe lá na infância do cuidador. Ô, Memê, que bom, meu amor. Eu fico tão feliz de você aqui. Toda vez que vem uma pessoa, quem está aqui também é Léa. Toda vez que eu vejo uma pessoa do meu passado longínquo, né? Que a gente foi... Nossa, você me viu, né, Memê? A gente se conheceu muito jovens. E quando eu tenho uma pessoa assim, é maravilhoso. Fico muito feliz. Que bom, volte sempre aqui. Viu? Lembranças a todos. Valeu, meus amores. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Karen. Muito obrigado, Wilton. Marilda diz, em relação ao abandono dos filhos e o poder das telas. Presença. Encontrar espaço de presença. Nas supervisões eu faço também atendimentos de consultoria com os pais. Eu tenho dito assim, em casa todos os dias tem um tempo em que todo mundo guarda os celulares. E a gente vai fazer alguma coisa diferente. A gente vai cozinhar, a gente vai fazer uma escultura na argila,
a gente vai, sei lá, ter um hobby, criar peixinho, é, tudo, qualquer coisa que não envolva tela. Vamos fazer artesanato, vamos aprender a fazer tricô, vamos aprender a fazer crochê, né? Fazer alguma coisa. No primeiro dia a gente faz 15 minutos, no segundo dia 20, no terceiro 30. Vai experimentando, vai buscando outras coisas, tá? É isso. Essa é uma boa dica. Tá bom, Marilda? Espero que tenha ajudado aí. Obrigado, Léa, querida. Aline. Aline, fala comigo no DM, tá? Lá no direct. Que aí eu passo para você, tá? E se você não quiser, vá no link da bio, que lá tem vários linkzinhos, aí você entra lá. Mas pode falar comigo porque eu estou disponível, tá bom? Obrigado, Dé. A gente se vê na quarta-feira. Bordar, né, Léa? Aí, ó. Bordar, sair da tela um pouquinho. Bordar é massa. Outro dia eu tava costurando uma calça minha aqui que rasgou, calça de pijama. Gente, eu fui olhar o resultado, não sei costurar não, viu? Preciso de umas aulas. Mas eu sei fazer tricô, que aprendi quando era criança. Mas valeu. Obrigado. Um beijo para vocês. Gratidão por tudo. Obrigado, Marilda. Obrigado, meus amores. A gente se vê, o pessoal do YouTube também. Deixa aqui, ó, o pessoal do YouTube, deixe seus comentários. Por favor, digam, marquem lá que gostaram, sigam a gente, se inscrevam aqui no nosso YouTube e também assistam aos nossos vídeos, né? Lá no YouTube da gente, eu tô falando agora com o pessoal do Instagram, tem muita coisa legal para assistir, tá? Tem teoria polivagal, tem trauma, tem uma playlist só sobre trauma. Vão lá que tem muita coisa legal, tá bom? Um beijo e a gente se vê.